Oi, Edu. Oi, 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 oi. Eu tô vendo se vai ter quórum pra eu poder falar algum assunto. Eu não marquei com ninguém, então vamos ver. Se tiver bastante pessoas, sei lá, pelo menos umas 10 pessoas, 5, aí eu consigo falar alguma coisa. Eu preciso me programar melhor, né, pra poder começar a fazer as lives com os assuntos aí que o pessoal tem pedido sobre os alienígenas, sobre os reptilianos. E eu acho que esse tema aí dos reptilianos é bem importante porque, especialmente os híbridos, né, que estão entre nós, eles têm muita influência nas nossas vidas e é um assunto que, assim, existe, por exemplo, a Mônica Medeiros fala bastante sobre... Oi, Ana, tudo bem? A Mônica Medeiros fala bastante, né, sobre os seres alienígenas, sobre, inclusive, as espécies de reptilianos, os híbridos e tal. Mas, na verdade, oi Fiorese, quanto tempo, tudo bem? Como está, Belo? Principalmente, assim, os híbridos que estão entre nós, os relatos que você vai ter ou são de pessoas que tiveram processos de abdução, ou são processos de pessoas que verdadeiramente se conectaram com a espiritualidade e tiveram acesso a esses seres. Né? Então, não existe um livro, não existe ainda nada, os tempos estão mudando, né? A Terra está na transição planetária, mas a gente ainda carece de muita informação. Então, os relatos que você vai ter são de pessoas que foram abduzidas ou pessoas que tiveram contato com eles, né? E que estão, de alguma forma, ligadas verdadeiramente com a espiritualidade, que acessaram a consciência divina, que estão conectados com o fluxo do Criador e para poder verdadeiramente ter essa percepção. Porque são seres hoje que têm bastante estratégia, né? Porque ninguém gosta de ser descoberto, né? As pessoas, o lado mal, a sombra, os seres involuídos preferem sempre trabalhar no escuro, preferem sempre trabalhar nos bastidores, porque fica tudo muito mais simples, né? A gente que tá aí na atividade policial, a gente sabe sobre o elemento surpresa. Geralmente você vai ter uma vítima quando o bandido, o marginal, o assassino, enfim, o assaltante está com o elemento surpresa a seu favor. E a vítima é pega de surpresa. E é a mesma coisa, o lado da sombra funciona exatamente da mesma forma, eles não têm o intuito de serem revelados e, e por isso é super importante que alguém possa vir falar alguma coisa concreta sobre eles, né? E eu já protelei isso por 2 anos porque os desafios espirituais que me rondam por conta dessas revelações são muito sérios, né? Eu, inclusive, na época que fiz um resgate de um ser híbrido, eu tive muitas afrontas dos próprios seres puros, os reptilianos puros, né? Porque eles são seres desprovidos de evolução moral, né? Então são seres que têm bastante consciência tecnológica, bastante evolução, são avançadíssimos, muita tecnologia. Hitler, por exemplo, já se utilizou naquela época de tecnologia para poder fazer o que ele fez. Ele teve total auxílio e apoio desses seres, né? E se vocês estudarem a fundo muitas histórias aí, cada vez mais se confirma muitos outros aspectos e relatos sobre o auxílio destes seres aqui, sempre, né, no intuito de manipulação de poder, e porque são vários tipos e são vários objetivos intentos, cada espécie tem um objetivo específico, né? E não que eles estejam aqui para disseminar ou para, enfim, acabar com a espécie humana, mas é inegável o fato de que se para alcançar o intento deles, que é o objetivo de controle, poder e manipulação, né, por meio do qual eles manipulam e escravizam toda uma massa, que é a maior parte dos seres humanos que dormem e que estão presos ao sistema. Então, nesse sentido, se você estiver no caminho dele, aí sim
você vai deixar de ser um problema porque eles vão eliminar. Mas geralmente eles não estão aqui com o intuito de eliminar a raça humana, pelo contrário, eles querem escravizar e ter todo um exército favorável trabalhando para o intento e objetivo deles, que é o quê? O controle e o poder. Quanto mais gente escravizada, quanto mais gente dormindo, quanto mais gente presa no sistema, melhor para eles. Eles aumentam o exército deles e conseguem mais produção, né? Mais dinheiro e mais poder. O poder, ele é uma coisa que se você tem e você não demonstra para esses seres, é uma coisa que não vale, né? O que é o poder? É uma espécie de controle. Se você tem esse controle e não tem a quem controlar, de que vale, né? Para a mentalidade desses seres é exatamente isso. E eles precisam também de um exército trabalhando a seu favor, porque não são eles os grandes líderes, né? E os seres lá que dentro da hierarquia representam os superiores, que vão colocar a mão na massa, mas eles têm toda uma equipe, né? E uma frota mesmo de escravos, e muitos são humanos, né? Que são os híbridos, que são seres que são humanos como nós, tá? E sofrem bastante. Muitos têm realmente uma índole, uma consciência pouco assim desperta, mas muitos são seres com bastante consciência espiritual e que sofrem muito quando eles oscilam, né? Essa personalidade, sofrem bastante demais e porque não conseguem viver essa dualidade, é muito difícil, porque como você pode ser um ser de luz, um ser que tem uma consciência, por exemplo, que vai num orfanato fazer doação, que vai numa igreja, que é devoto de repente de um santo, né? Porque eu não estou falando aqui de religião, né? A espiritualidade ela é uma coisa que transcende dogmas, que transcende crenças, que transcende qualquer religião, né? A espiritualidade, os seres alienígenas que pertencem sim à espiritualidade são aspectos que vão muito além de um dogma que é uma coisa criada também pelo homem para controle, né? Respeito todas as religiões, já tive participação na religião espírita, fui batizada no Reikai segmento do budismo, conheci muitas outras religiões, estudei, frequento templo, às vezes já fui até em igreja evangélica porque a egrégora é forte, os louvores são poderosíssimos, então assim, respeito tudo, mas esses seres eles têm o intuito de escravizar. Então, essas pessoas que estão adormecidas, né, dentro de alguma forma de controle, são mais facilmente manipuladas. E como eu comentava, os seres que são os híbridos, eles sofrem geralmente muito problemas de ordem psicológica, distúrbios psíquicos mesmo, né? Até na criminologia a gente verifica isso, por conta da dualidade da personalidade, que é sim um fator biológico, porque eles têm, tá, um DNA alterado, eles têm um DNA que vem como se viesse mesmo metade humano e metade de ser híbrido, com consciência reptiliana. Então você imagina um ser que às vezes tem uma evolução, que contribui, um ser que vai fazer doação em orfanato, enfim, que tem uma consciência espiritual expandida, né, evoluída, em caminho de ascensão, e por hora ele de repente é acionado um ser com uma crueldade, desprovido de valor moral, que são como esses seres são, que são acionados para terem determinadas condutas, determinados comportamentos, sempre a favor dos seus superiores, que seriam esses seres puros que estão lá no comando desses escravos, né, que são um exército que age a favor dos seres e os seres puros, os reptilianos e os híbridos que trabalham para esses seres, né? Não existe, gente, não existe não existe nenhuma raça, né? A espécie humana, por exemplo, você sempre tem a questão da hierarquia, o cara que tem empresa e os subordinados, cada um faz uma coisa, a repartição, né? A departamentalização, e com eles também acontece isso. Então, por isso que desses tempos para cá eu venho cada vez mais vendo a necessidade de falar sobre isso, porque um tempo atrás também uma pessoa veio me perguntar questões sobre isso, e só que eu não posso eu não posso começar a falar diretamente sobre isso, porque antes eu vou ter que colocar muitas outras questões. Então, agora eu tenho algumas pessoas aqui, eu vou falar que um fator muito importante para você conseguir ter uma consciência sobre esses seres,
né? E sobre o funcionamento e até até para efetivamente acreditar na existência desses seres, né? Porque o meu intuito não é fazer com que você acredite em uma coisa ou eu te convença da existência desses seres, pelo contrário, se você tem essa consciência, se você busca esse conhecimento, eu estou aí para contribuir. Mas se você não acredita, se isso para você é uma alucinação, está tudo bem, porque você está na sua jornada, está na sua etapa, está na sua fase de evolução e não há por que a gente, tentar interferir nisso de uma forma de obrigação, né? A evolução, a expansão, a iluminação é uma escolha do indivíduo. O primeiro passo é o autoconhecimento, porque se você não tiver autoconhecimento, você nunca vai subir sua frequência de uma forma que você passe a vibrar todos os dias e toda hora, altas frequências, tá? Vibracionais, para que você possa, então, ter mais contato com a espiritualidade e automaticamente ter uma muito maior percepção das energias que te rondam, né? E dentro disso, obviamente, oi, Andrea querida, boa noite. E dentro disso, claro, você vai ter maior percepção nesse caminho de evolução, você vai ter maior percepção para poder identificar, então, as frequências, mas, claro, você também obtendo conhecimento, né? Então, relatos, experiências de pessoas que são conhecedoras, que tiveram contato, que é isso que eu pretendo passar para vocês, para que você some, então, o seu poder de autoconhecimento, que sobe sua frequência, que te dá um poder de intuição, que te dá um poder de percepção totalmente diferenciado, junto com os conhecimentos físicos aqui do mundo. Então, comportamentos, como eles agem, objetivos, intentos, enfim, são vários aspectos que a gente pode identificar nesses seres. Mas hoje eles estão muito avançados e eles sabem que muitas pessoas já sabem da existência deles. Então, cada vez mais eles camuflam isso, cada vez mais eles se escondem, cada vez mais eles tentam... Porque, é como eu falei, o objetivo deles é agir... Voltou, né? Então, o objetivo deles é agir ocultamente, né? Olha, a pessoa bateria, gente. Então, tem 4 pessoas ainda. Bom, eu quis falar um pouquinho sobre isso, acho que já deu, né, alguma coisa sempre acrescenta, e eu vou ver se eu marco aí mais um outro dia para começar, então, a falar sobre isso numa ordem, assim, lógica, coesa, para que eu possa, então, efetivamente, uma hora entrar nos assuntos dos seres híbridos e dos próprios reptilianos, os puros. Tá bom? Eu agradeço aí a presença, vou tentar gravar e salvar esse vídeo. Boa noite, gratidão a vocês e a gente se vê numa próxima, vou ver se eu aviso com antecedência. Tchau, tchau, obrigada.